Vamos estudar a palavra de Deus? Quem quer ouvir a palavra aí? Amém? Estamos numa série de mensagens chamada Força na Fraqueza. E nós temos estudado como alguns homens de Deus, alguns personagens bíblicos encontraram a força de Deus em momentos difíceis. Já estudamos a respeito da vida de Moisés, como Deus revelou poder nas suas fraquezas. Estudamos semana passada um pouco da história de Mefibosete. E hoje eu quero falar a respeito do apóstolo Paulo, como ele encontrou força nas suas fraquezas. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando eu lia esse texto da palavra de Deus, um versículo em especial me saltou aos olhos. O versículo 9, que diz assim: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando eu li, eu falei, mas o que isso significa? Como assim o poder de Deus se aperfeiçoa? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? É a palavra, no grego, traduzida por aperfeiçoar. Em outros textos da Bíblia, ela também é traduzida como completar, terminar, cumprir plenamente um propósito. O que a palavra de Deus quer nos ensinar é que, por vezes, o poder de Deus se mostra mais evidente nas nossas fraquezas. E Ele cumpre propósitos divinos em nós. Um comentarista bíblico chamado Bacon, ele vai traduzir assim esse versículo: o poder de Deus alcança a sua intensidade máxima em nossas fraquezas. Um outro comentarista vai dizer assim: o poder de Deus brilha de forma mais evidente na escuridão do sofrimento. Eu gosto do que C.S. Lewis diz. Ele vai dizer assim, que Deus sussurra diante dos nossos prazeres, mas Ele grita nas nossas dores. Sabe, eu creio que o lugar da aflição, o lugar do sofrimento, também é o lugar onde Deus se mostra de forma mais evidente para nós. Você vai ouvir Deus gritar, você vai ouvir Deus se revelar de maneira especial. Eu creio que Deus, Ele não desperdiça sofrimento nas nossas vidas. Você crê nisso? Ele revela o seu poder. Quantos aqui tem lutas, enfrentamentos, batalhas, angústias, dificuldades? Levanta as mãos. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma, sim,
este lugar, no lugar da revelação do seu poder. Em Hebreus, no capítulo 11, quando a Bíblia nos fala dos heróis da fé, dos modelos de fé que devemos ter para nós mesmos, ele vai dizer em determinado momento: da fraqueza tiraram força. E o que a Bíblia está apontando para nós é um caminho. Se eles puderam fazer isso pela fé, vocês também vão fazer. E eu creio, em nome de Jesus, pela fé, da fraqueza você vai tirar força em nome de Jesus. Hoje a minha oração é a oração do apóstolo Paulo. Em Efésios, no capítulo 3, quando ele vai dizer assim: oro para que Deus os fortaleça no íntimo do seu ser, através do seu Espírito. Essa é a minha oração. A minha oração é que Deus te fortaleça com poder, que Ele revele a graça dEle de forma maravilhosa. Nós vamos passar pelo tempo das dores, enfrentar as nossas fraquezas na força do Espírito Santo. Compartilhei hoje pela manhã que eu vi alguns anos atrás o testemunho de uma missionária chamada Christine Caine. Ela tem um projeto chamado A21, que trabalha com mulheres vítimas do tráfico humano, escravas sexuais. As histórias que ela conta são muito fortes. Meninas que foram transportadas da África do Norte em contêineres, às vezes lotados. As que sobreviveram, que não morreram asfixiadas, foram transformadas em prostitutas, obrigadas a ser, e foram abusadas inúmeras vezes em países que elas sequer conheciam a língua. E essa mulher começa esse trabalho com essas jovens, e à medida que ela apresenta o Evangelho, o poder de Deus se manifesta na fraqueza daquelas mulheres. E ela conta testemunhos incríveis do que Deus fez. E ouvindo ela pregar, ela contou que em determinado momento ela levou sua filha para acompanhá-lo numa viagem. E levou a filha, que amava lanternas, para comprar uma lanterna. Chegou na loja, a menina comprou uma lanterna pequenininha. Mas logo que ela pegou a lanterna, ela ligou e falou: mãe, não está funcionando. E a mãe falou assim: filha, aqui nesse lugar, essa loja está muito iluminada. E aí levou ela num lugar escuro. E a menina então viu que a lanterna funcionava. A menina tinha medo de escuro, mas com a lanterna na mão, ela entrava no porão da casa, ela se embrenhava debaixo da cama, porque a luz estava nas suas mãos. Sabe, eu creio que essa mensagem é um convite para pregarmos a luz do Evangelho e levarmos para os porões da nossa alma, para acendermos a lanterna nos cantos escuros do nosso entendimento, para acendermos a candeia e irmos na direção dos que estão sofrendo. E quando fazemos isso, o poder de Deus se revela de uma forma mais evidente, mais clara, como o sol do meio-dia. Quantos querem ter experiências do poder de Deus? Apresente as suas fraquezas. Vá na direção dos que estão sofrendo. É neste lugar que o poder de Deus se mostra de forma especial para nós. Quantos querem viver experiências do poder de Deus? Aleluia! Hoje pela manhã eu falei de alguns instrumentos que Deus usou na vida do apóstolo Paulo para revelar o poder de Deus nas suas fraquezas. E o primeiro instrumento que falamos hoje de manhã foi visão, revelação de Deus. E eu falei como o Senhor se apresentou ao apóstolo Paulo em momentos difíceis, trazendo visão, revelação do alto. A segunda maneira, ou instrumento que Deus usou, e estudamos também hoje pela manhã, para revelar poder na vida do apóstolo, foi o espinho na carne. E eu expliquei o que era esse espinho e como Deus usa os espinhos, as debilidades, até mesmo físicas, para revelar a sua glória na nossa vida. E hoje eu quero compartilhar mais 3 instrumentos que Deus usa para revelar poder nas nossas fraquezas. O terceiro instrumento que Deus usa na vida de Paulo são as orações que Deus não responde como gostaríamos.
Versículo 8 vai dizer: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, o espinho da carne. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, outro instrumento que Deus quer usar para derramar poder na nossa vida é as orações que a gente pede com determinada expectativa e Deus responde de uma forma totalmente diferente. Já aconteceu isso com você? Você pediu uma coisa e Deus te deu outra? Já? Ixi, já aconteceu um monte de vezes comigo. Mas por que isso acontece? A Bíblia vai comparar a gente pedindo as coisas a Deus com uma criança que pede uma cobra para o pai, né? Ou que pede uma pedra. E aí Deus fala: o pai sabe o que é melhor para o filho. Eu sei dar boas coisas para vocês. Tem outro texto da palavra de Deus que diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus, mais elevados, mais excelentes para nós. O problema é que muitas vezes pedimos coisas para Deus e Ele nos contraria. Por quê? Ele quer revelar poder nas nossas vidas. O apóstolo Paulo pede para que Deus tire o espinho da carne. Eu falei hoje de manhã que acredito que esse espinho provavelmente era uma debilidade física, uma enfermidade nos olhos. Expliquei por quê. Agora eu fico imaginando se esse fosse o problema. Aquele homem foi usado por Deus para curar tantas pessoas. Quando ele vai à ilha de Malta, ele ora ali pelo pai do chefe da tribo e ele é curado instantaneamente. Quando Eutico, o jovem, dorme no culto e cai da janela, se arrebenta lá embaixo e morre. O apóstolo Paulo desce, ora e o menino é curado. Agora ele estava orando para Deus tirar o espinho da carne, tirar a sua debilidade física, e nada acontece. Por quê? Como isso funciona? Sabe, por vezes Deus vai responder às nossas orações de um jeito que a gente não queria. Mas nesse lugar, quando isso acontece, preste atenção, Deus derrama poder sobre as nossas vidas. Como assim, pastor? Sabe por quê? Não tem nada mais poderoso do que o propósito de Deus cumprido na nossa história. Quantos creem nisso? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Não tem nada mais poderoso do que o propósito de Deus revelado na sua vida. Seja ele enfrentar uma enfermidade. Um exemplo muito claro para mim, eu tive o privilégio de ganhar o livro da Joni Eareckson, que é a fundadora desse movimento, Joni and Friends. Essa jovem com 17 anos sofreu um acidente, quebrou o pescoço e ficou tetraplégica. Ela conta que orou, lógico, para que Deus a curasse, para que Deus restaurasse os movimentos do seu corpo. Mas ela não encontrou essa resposta de Deus. Sabe o que ela encontrou? Um propósito. Quando ela entendeu que Deus queria falar através de uma cadeirante, que Deus queria usar a sua enfermidade para que ela pregasse o evangelho, aquela mulher experimentou o poder de Deus como nunca. Ela abriu uma organização, ela foi convidada pelo Billy Graham para pregar em várias cruzadas. Através do seu testemunho, milhares, milhões de pessoas com deficiência foram abençoadas, foram salvas. Já distribuíram milhões, milhares de cadeiras de rodas pelo mundo todo, projetos com cegos, com surdos. Aqui no Brasil nós somos abençoados, temos uma sede da Joni and Friends aqui, porque uma mulher entendeu que na sua fraqueza ela podia cumprir o propósito de Deus. Talvez Deus vai dizer não para você, mas você vai encontrar um propósito. Quantos querem cumprir o propósito de Deus? Talvez Ele te contrarie, mas é nesse lugar, não existe nada mais poderoso do que alguém cumprir
plenamente o propósito de Deus. Eu estava lendo um livro, eu achei muito interessante. Um pastor chamado Craig Rochelle, e ele vai nos desafiar a fazer um exercício de fé. Esse pastor fala das batalhas da mente que enfrentamos, e ele diz que nós precisamos reenquadrar as histórias difíceis do nosso passado na perspectiva do propósito de Deus. E eu achei interessante, ele usa um termo no livro, ele fala que nós podemos experimentar o dano colateral, mas a gente pode também procurar, investigar e encontrar bondade colateral na nossa vida. Como assim, pastor? Sabe, existem situações que aconteceram no nosso passado, que às vezes a gente não gosta de olhar para elas, mas se prestarmos atenção, buscarmos com zelo, vamos entender que Deus estava revelando os seus propósitos. E esse pastor conta uma história que me chamou a atenção. Ele disse que quando ele era criança, ele queria ser jogador de beisebol. Seu pai era jogador de beisebol profissional, e ele desde cedo tinha uma dieta adequada. Ele se preparou e logo começou a jogar na língua infantil, e tinha um torneio, eles chegaram na final do campeonato. Ele era um jogador de destaque, e na véspera da final do campeonato, ele foi treinar sozinho. E eles têm aquelas máquinas que disparam as bolas, e ele então resolveu colocar no modo profissional, só que ele era apenas uma criança. Ele disse: eu consigo. E então ele pôs a bola na máquina para disparar, preparou a máquina para disparar ali a bola, e quando ele foi dar a atacada, ele quebrou todos os dedos da mão. Ele não pôde jogar a final. Ele ficou sem jogar a temporada, perdeu a temporada. Eles mudaram de cidade, a sua carreira no beisebol terminou. Mas por que ele tinha se machucado? Quando ele se recuperou do machucado, ele estava em outro colégio, era a temporada de tênis. E ele começou a jogar tênis. Começou a jogar tênis e acabou se destacando. E por causa do tênis, ele foi convidado para uma universidade nos Estados Unidos, ganhou uma bolsa, começou a estudar naquele lugar, e naquele lugar ele ouviu a pregação do Evangelho, foi transformado por Deus, encontrou sua esposa, e hoje ele lidera uma das maiores igrejas no mundo. Sabe por quê? Um dia ele quebrou os dedos. Levante suas mãos para o céu. Isso. Fale assim: Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu creio que os teus propósitos, os teus planos são o melhor. Eu quero reenquadrar o meu passado, as minhas dores, os meus machucados. Eu quero olhar para eles e encontrar os teus propósitos. Pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus. Levanta pessoas poderosas agora em Deus. Pessoas que cumprem todos os seus propósitos em suas vidas. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Olha como Deus é bom. Eu estava aqui pregando e eu vi uma ilustração viva. Meu sogro está aqui. Fica de pé, Claudião, rapidinho. O Claudião tem uma cicatriz aqui. Aonde que é, Claudião? Uma cicatriz, foi uma bala. Ele estava voltando para casa, levou 8 tiros no carro, entrou aqui, saiu na boca. Agora eu quero que você aplauda ao Senhor, porque ele levou um tiro. Pode aplaudir. Aplauda mais forte, eu vou explicar por quê. Por causa desse tiro, o meu sogro se converteu, minha sogra se converteu. Por causa desse tiro, ele teve uma experiência com Deus no hospital. Por causa desse tiro, ele foi chamado por Deus ao ministério. Por causa desse tiro, a minha esposa se converteu. Por causa desse tiro, eu estou casado com a Silvana. Aleluia! Pode sentar, meu sogro. Observe as coisas ruins que te aconteceram na perspectiva certa, e você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Segunda lição.
Segunda não, já é quarta, né? Quarto instrumento que Deus usa para revelar o poder dele nas nossas fraquezas é graça capacitadora. Deus não responde a oração de Paulo como ele queria, mas Deus responde de forma tremendamente poderosa. Ele diz: Deus, tira o espinho da minha carne. Como é que Deus responde? A minha graça te basta. Aleluia. A minha graça é suficiente na sua vida. Mas o que isso significa? O que Deus está querendo dizer? Sabe, a maioria de nós tem um conceito a respeito da graça de Deus tremendamente limitado. Se eu perguntar aqui o que é graça, a maioria vai dizer assim para mim: favor imerecido. Mas graça não é só isso. É a mesma coisa que eu falar para você, te mostrar uma árvore e perguntar para você o que é isso. Você vai falar: vai olhar para os frutos, é aqui, eu estou vendo uma laranja, tá? Mas a árvore, na verdade, tem raiz, tem tronco, tem frutos. A salvação é um fruto da graça, um favor que não merecemos. Mas graça é muito mais do que isso. Eu fui buscar no dicionário bíblico, o Strong, que é graça. Olha só o que eu encontrei: bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Eu gostei da parte resumida. Ele diz assim: a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Em outras palavras, graça não é apenas favor imerecido. Ele é poder, força capacitadora de Deus na nossa vida. Como assim? São vários os textos na palavra de Deus que falam que é a graça do Senhor, essa força, essa ação do Espírito em nós, que nos capacita a viver os propósitos de Deus. Olha só, a Bíblia vai dizer que é por causa da graça que nos capacita, que podemos viver santidade. 2 Coríntios 1,12 diz: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. É ela que nos capacita. Sabe, tem muita gente que não consegue viver santidade porque ainda não encontrou a graça capacitadora de Deus. Como assim, pastor? Eu já tentei fazer isso. Quando eu me converti, tinha alguns pecados que eu não conseguia me libertar. E eu tentei me livrar deles na força da minha determinação. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma agenda, coloquei ela grudada atrás do armário, era um calendário. E eu ia contando os dias que eu vencia o pecado. Sabe para que serviu essa agenda? Para nada. Joguei fora. Porque não é na força da determinação que eu venço o poder da carne. É através da graça capacitadora do Espírito. Pastor, então o que faz? Se é graça, você busca no lugar certo. Eu troquei a agenda por um caderno de oração. Eu comecei agora a contar os dias que eu fazia devocional, que eu ia à presença e pedia: Senhor, derrama a sua graça, a sua força, a força do Espírito. E sabe, quando eu pus a devocional em ordem, comecei a buscar a Deus todos os dias. Não foi só a agenda que apareceu, o calendário atrás do armário. Os pecados foram embora também. Ei, quantos querem viver em santidade? A graça do Senhor é suficiente para você. A graça do Senhor te basta. Ele também vai ensinar que é através da graça de Deus que nós cumprimos a lei de Deus.
Tem muita gente aí, muito pregador, ministrando um ensino equivocado, algo chamado hipergraça. O que é isso? Ele sugere que tanto os mandamentos, como as consequências de não cumprirmos os mandamentos, acabaram com a velha aliança. Agora, a gente pode fazer o que quiser, que está tudo na bênção, não tem consequência, não tem problema, não tem lei. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia vai nos ensinar algo diferente. Que o que aconteceu na nova aliança foi uma nova perspectiva da lei. Deus nos deu uma nova perspectiva da lei. Olha o que diz Hebreus 7,12. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. 1 Coríntios 9:21 vai falar da lei de Cristo. Todos nós, quem aceitou a Jesus aqui, você está debaixo dessa aliança, da lei de Cristo. Mas o que é a lei de Jesus? Quem já leu o Sermão da Montanha? Já leu o Sermão da Montanha? Você observou como Jesus começa o Sermão da Montanha? Ele diz que ele não veio para abolir a lei nem os profetas, mas para cumprir a lei. E aí, ele começa o que? Apresentar uma nova perspectiva da lei. Ele fala assim, está escrito lá, vocês ouviram, não matarás. Pois eu digo, se você se irá com o seu irmão, você já pode ser julgado. Está condenado a juízo. Ele continua, está escrito, não adulterarás. Mas se você olhar para a mulher do próximo, já se complicou. E aí ele vai falando, está escrito, olho por olho, dente por dente. Pois eu digo a vocês, amem os seus inimigos. Se alguém bater na face, dá a outra face. Se alguém tirar a túnica, dá a capa também. Se alguém pedir para andar uma milha, anda duas também. O que Jesus está fazendo? Ele está elevando o padrão da lei. Se era difícil, ficou mais complicado agora, porque Jesus, Ele é o nosso padrão. E seguir Jesus é difícil demais. Ele é excelente em tudo que faz. Como que nós podemos nos tornar parecidos com Jesus? Cumprir a lei de Cristo? Através da graça capacitadora de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Tudo que está escrito na Bíblia, todos os mandamentos de Deus para nós, sim, todos os mandamentos, nós somos capazes de cumpri-los através da graça de Deus manifestada em nossas vidas. Tem muito jovem dizendo, não dá para se guardar para o casamento. Dá sim, porque a graça de Deus nos capacita. Tem muita gente dizendo, não dá. Dá. Não dá para ser parecido com Jesus. Dá. Não dá para perdoar. Dá. Não dá para enfrentar o mal com o bem. Dá. Porque a graça de Deus nos capacita. Quantos creem nisso? Você vai cumprir tudo em nome de Jesus. Se você buscar graça capacitadora. Essa graça também nos capacita para fazermos a obra de Deus. Romanos 12:6 diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. João 15:15 vai dizer, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia também vai dizer que é através da graça de Deus que suportamos as adversidades. Olha o que diz Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu já vi tantos testemunhos de pessoas que encontraram essa graça capacitadora de Deus para passar pelas provas da vida. Eu lembro de um testemunho que eu vi no Portas Abertas, uma missão que cuida dos missionários perseguidos, dos cristãos perseguidos. E ele conta de um homem de Deus que foi preso na Sibéria, e na prisão onde eles estavam, quebraram a janela. Ele ia morrer de frio, mas Deus levantou uma irmã em outro lugar do mundo para orar por ele. E enquanto ele orava, ele encontrou a graça de Deus para passar por aquela aflição. Ele dizia que ondas de calor corriam pelo seu corpo. No outro dia de manhã ele acordou bem,
Sabe por quê? Ele encontrou graça de Deus. Sabe, muitas vezes, em momentos difíceis da minha vida, quando tinha as lives de oração, eu ia me arrastando para o escritório orar às 6 horas da manhã. Mas quando eu terminava o momento de oração, eu lembro, às vezes era difícil. Eu ia chorando fazer aquele momento, mas quando terminava, eu encontrava uma graça que me punha de pé, que me fazia ir adiante. Eu encontrava a força de Deus. Ei, em nome de Jesus, quantos estão passando por necessidades, por dores, por lutas, por angústias? Ei, a graça de Deus te basta. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus vai te fazer levantar amanhã, ir para o trabalho de novo, enfrentar essa doença. A graça de Deus vai fazer você enfrentar as crises, viver em santidade, cumprir a lei de Deus. Essa graça é maravilhosa. Como eu gostaria que hoje você, como Estevão, fosse cheio da graça de Deus. Sabe o que fez Estevão aguentar as pedradas? Além de uma visão que Deus lhe deu do céu, do trono de Deus, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de graça. Ele aguentou. Os propósitos de Deus se cumpriram. Porque ele morreu, o evangelho chegou. A Bíblia diz que depois do martírio, durante a perseguição, ele sai de Jerusalém. E agora se cumpre o propósito de Deus. O evangelho é pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Porque um homem cheio de graça levou pedrada até a morte. O propósito de Deus se cumpriu. Hoje Deus vai derramar graça, porque homens doentes vão passar pela enfermidade. Se Deus te der cura, amém. Se Ele não te curar, amém também. Mas o propósito dEle vai ser cumprido, e Ele vai te dar graça. Quantas vezes orei para que minha mãe fosse curada? Mais de 700 dias acordei de manhã. Você pode dizer, você se revoltou com Deus? Nem um dia da minha vida. O propósito de Deus se cumpriu na vida da minha mãe. E porque ela ficou doente, o movimento de oração atingiu milhares de pessoas. Gente foi curada, salva, liberta. Eu vi Deus derramando graça para minha mãe enfrentar as suas debilidades. E ela se manteve fiel, mesmo sem mover os braços, as pernas, nem respirar direito, até o último dia da sua vida. Isso é graça. Pessoas precisam dessa graça, porque vão para voltar para casa e vão encontrar parentes que são dependentes, talvez um marido alcoólatra, talvez um filho agressivo, talvez um chefe que não te trata bem. Mas hoje você veio à casa do Senhor e Ele vai te encher de graça. Deixa eu te dizer algo, a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus me alcançou. A graça de Deus vai alcançar pessoas hoje. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Paulo não está falando de conquistas. Ele está dizendo, eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias da minha vida. Já passei por fome, por abundância. Já passei por escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está procurando homens e mulheres, meninos, jovens, crianças. Gente que encontrou a sua graça. E porque encontraram a graça de Deus, essa força capacitadora para cumprir os propósitos eternos, eles podem se alegrar. Último instrumento, alegria nas adversidades. Por isso ele vai dizer, portanto eu me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Último instrumento que vai te fortalecer na fraqueza, se alegre na adversidade.
se alegre na adversidade. São vários os textos que nos ensinam isso. Em Tiago 1, versículo 2, a Bíblia vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Em Filipenses 4, 6, a Bíblia vai dizer: levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. Alegrem-se sempre. Em tudo dai graças. São tantos os convites. Pastor, mas como me alegrar nas tribulações pode me ajudar? Quantos creem na palavra de Deus? Preste atenção, olha o que acontece. Você vai começar hoje a glorificar o Senhor, amém? Quando passar pelos vales escuros, você vai passar cantando. Eu não sei você, eu vou passar pelos vales escuros cantando. Sabe por quê? Porque quando eu me alegro, o poder de Cristo repousa em mim. Olha o que ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A palavra repousar aqui significa cobrir. É uma referência a Shekinah, a nuvem que cobria o povo no deserto. A nuvem de glória, que ao mesmo tempo os direcionava e os protegia. Sabe o que acontece? O povo de Israel, quando eles passavam pelas adversidades e murmuravam, a nuvem ia embora. Mas quando eles louvavam a Deus, a nuvem os cobria. Debaixo da nova aliança, quando nós nos alegramos nas nossas tribulações, o poder de Cristo vem como a nuvem, a Shekinah, e nos cobre. Você vai experimentar poder de Deus quando você passar pelo deserto do jeito certo. Esses dias eu encontrei um casal, eu discipulei eles, tive o privilégio de batizá-los. Existe um problema na vida, eles reclamavam demais de tudo. E um dia depois de um culto, eles vieram me procurar e dizer: pastor, nós fizemos um voto com Deus. Nós paramos de murmurar. Nós agradecemos. Fazia um tempo que eu não os encontrava, e semana passada nós fomos almoçar juntos. E eles começaram a contar. E eu fiquei tão feliz porque na mesa eles começaram a falar de tantas bênçãos, emprego de Deus, o que Deus fez na vida dos filhos, o que Deus estava fazendo. E eu fiquei lembrando da época do discipulado, que eles chegavam brigando, reclamando de tudo. E eles falaram para mim: pastor, a gente parou de reclamar e o poder de Deus começou a se manifestar nas nossas vidas. Eu vi uma nuvem repousando sobre a sua casa. Eu vi uma nuvem repousando sobre o lugar que você trabalha. Eu vi a Shekinah, nuvem de glória, poder de Cristo que te cobre. Quando você se alegra no meio da provação, não tem nada mais poderoso. Não tem nada mais poderoso do que um crente que glorifica a Deus na hora da adversidade. Eu gosto de Abacuque. Ele está reclamando da vida. O livro de Abacuque também pode ser chamado livro das queixas. Tem muita gente como Abacuque, reclama. Começa o livro ele se queixando. Aí Deus dá uma resposta, ele não gosta da resposta, reclama de novo. Aí chegou uma hora que Deus fala assim: ei, faz uma placa bem grande, para até quem passa correndo poder ler. Sabe que às vezes Deus manda fazer a placa, a gente acha que é para os outros, mas é para nós. Ele falou: faz bem grande, quem sabe você enxerga direito. O que estava escrito na placa? Quem sabe? O justo viverá pela... Repete comigo: o justo
Você está passando por adversidade, por problema? Deus mandou eu fazer uma placa bem grande, colocar na tua frente assim. Quando a gente tem fé, a gente glorifica, a gente exalta. E aí ele termina: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não hajam ovelhas no aprisco, gado no curral, mantimentos no campo, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu lembro quando eu estava no começo do ministério, fui visitar uma irmã que estava morrendo, desenganada pelos médicos. Eu fui para consolá-la, dar uma palavra de ânimo. Aquela mulher me pediu para abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, ela começou a ministrar na minha vida. Sabe o que aconteceu? Quando terminamos aquele momento, ela disse: pastor, fique em paz, eu estou pronta. Deixa eu ministrar na sua vida. Uma senhorinha, eu tenho certeza, ela viu, ela encontrou a glória manifesta. Em nome de Jesus, eu queria te convidar a exaltar, a engrandecer, a adorar a Deus no meio das suas adversidades. Quando as coisas estiverem difíceis, você adora, você põe louvores dentro de casa, você engrandece a Deus. O poder de Cristo vai repousar sobre a sua vida. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se você quer tirar forças da fraqueza como eu preciso, se você quer encontrar essa graça que é suficiente, se você quer encontrar propósitos nas orações, as respostas de Deus, as suas orações que te contrariam, se você quer adorar a Deus na adversidade, experimentar o poder de Cristo na sua vida, aonde você está, fique de pé agora, se apresente em nome de Jesus. Eu creio, poder de Deus vai cair neste lugar. Faça um pacto, uma aliança com a sua boca. Eu não reclamo mais, eu não murmuro mais, eu exalto aquele que é digno de glória. Os seus planos são perfeitos. A graça de Deus te basta, a graça de Deus me basta. Aleluia. Erga suas mãos para o céu, feche seus olhos e comece a clamar: Deus, me enche com a tua graça. Eu preciso da força de Deus. Eu preciso da força de Deus. Comece a clamar: graça capacitadora. Aleluia. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que o Senhor nos visite agora. Eu quero clamar que pessoas que têm orado e as respostas não vieram como elas esperavam, que hoje neste lugar elas encontrem propósitos de Deus, propósitos excelentes. Mas eu quero pedir também que para cumprir estes propósitos, os meus irmãos encontrem graça, graça, graça capacitadora. Enche-nos com a tua graça, enche-nos, Pai, com o teu favor. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, queremos a cobertura do poder de Cristo em nossas vidas. Por isso te exaltamos. Fazemos um pacto com a nossa boca, te louvar, te bendizer no meio das dores. Pai, que meus irmãos possam enfrentar lutas, enfermidades, problemas financeiros, problemas crônicos de família, celebrando, exaltando aquele que vive e reina. Recebe os nossos louvores agora, Pai. Eu quero que você agora comece a louvar a Deus pelas diversidades. E de Deus, me ajuda a cumprir os seus propósitos nelas. Eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço. Não há nada mais poderoso do que um crente que celebra a Deus na hora das suas dores. Não há nada mais poderoso do que isso.
Não há nada mais poderoso do que isso. O adore, o engrandeça. Deus vai cobrir este lugar com glória. Deus vai cobrir este lugar com o seu poder. Eu quero fazer um convite agora. Existem pessoas que têm conduzido a vida sem essa graça. E sem a força de Deus, passar pelos vales escuros da vida é quase impossível. A gente se desespera, a gente se perde. Quantas vezes eu fui em velórios que havia desespero, mas toda vez que eu vou num velório de um crente devoto, eu não encontro desespero, eu encontro fé que traz esperança. Eu não sei qual é o vale que você tem passado, mas você não precisa passar por ele sozinho. Você pode passar debaixo da graça. O que é isso? Hoje aqui, o Espírito Santo vai habitar, vai fazer morada, vai tabernacular. O que é isso? Ele vai transformar você no tabernáculo dele, no templo dele, na casa dele. Se você confessar Jesus e se arrepender dos seus pecados, ele vai vir, e a força do Espírito, a graça de Deus, vai te capacitar para se alegrar nas provações, para enfrentar as dores. Nesse mundo nós vamos sofrer aflições, a gente vai ter enfrentar doença, problemas, sim, mas com a graça de Deus podemos todas as coisas. Hoje eu queria que você encontrasse essa graça. Se você quer essa força que vem do alto, você quer pedir a ajuda de Deus, quer Jesus na sua vida, aonde você está, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém que deseja isso? Isso. Levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, bem alto. Lá na galeria, lá atrás, tem muita gente. Eu vou pedir para você, vem aqui para frente agora, eu quero orar por você. Eu creio, Deus vai derramar graça, poder do alto sobre a sua vida. Venha, venha, você que levantou a mão. Se está perto de alguém que levantou a mão, diga, eu vou lá com você. Vamos junto, vamos orar. Levanta o banco aí, vem para cá. Tem muita gente que Deus está chamando hoje. Vem, desce da galeria, vem lá de trás. Vem da onde você está agora. Hoje você vai encontrar força no momento da sua fraqueza. A graça de Deus vai abastecer sua vida hoje. Você vai sair daqui diferente. Você vai rir de novo. Você vai voltar e enfrentar os problemas com a força de Deus. Venha para cá em nome de Jesus. Hoje o poder de Deus vai cobrir este lugar, a tua vida. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Vem agora. Venha, 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 venha agora. Hoje Deus vai derramar graça e favor neste lugar. Venha, 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 venha. Deus está te chamando. Pega na mão da esposa, do marido. Vamos lá, vamos consagrar nosso casamento. Uma nova vida, um tempo novo. Chama a família, chama os filhos, vem para cá. Graça, Deus vai derramar graça. Deus vai derramar graça. Deus vai derramar graça. Deus vai derramar graça neste lugar. Em nome de Jesus, venha, 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 venha agora. Venha em nome de Jesus. Venha, venha. Venha agora em nome de Jesus. Venha. Venha, venha, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais gente que Deus está chamando. Você é livre em nome de Jesus. Se você quer tomar posição com Cristo, venha, sai agora. O Senhor quer derramar graça na sua vida. Venha agora em nome de Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Venha, venha agora em nome de Jesus. Isso. Aleluia. Aleluia. Olha só, tem mais gente descendo ali a galeria. Aleluia, aleluia. Quero que você comece a aplaudir agora, porque Deus está chamando pessoas. Elas vão encontrar a maravilhosa graça de Deus nesse lugar. Tem mais gente que Deus está chamando. Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou fazer uma oração agora por você. Quero que você repita comigo. Você que está aqui na frente, você que está em casa, você está ouvindo pela rádio. Quando nós terminarmos essa oração, vai acontecer um milagre. Você vai nascer de novo. Deus vai colocar o selo do Espírito na tua vida.
marca da presença dele em você. É isso que você quer, amém? Então feche seus olhos e cheio de fé, a igreja vai repetir junto com a gente. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu preciso da tua ajuda para passar pelos vales escuros, para enfrentar a dor e o sofrimento. Eu não quero mais andar sozinho, eu quero a tua presença. Deus, estabelece o teu governo na minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar agora, estenda as mãos para cá. Deus, faz um milagre agora. Faz o que não podemos fazer. Regenera. Que os meus irmãos possam nascer de novo agora, Pai. Que a marca da tua presença, a marca do Espírito Santo, possa ser colocado na vida deles. Que agora, Pai, o Senhor derrame graça, graça, graça neste lugar. Que eles sejam cheios, tomados da tua graça, para viver uma nova vida. Eu te louvo porque eu encontrei a tua graça, e as minhas perspectivas mudaram, os meus pensamentos mudaram, as minhas ideias mudaram. Pai, agora dá novo entendimento para os teus filhos. Derrama o teu poder, os marca com a tua graça, os cobre com a tua nuvem de glória. Que eles experimentem o teu poder como nunca antes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Dê uma olhada para trás, olha a família na fé que vocês acabam de receber agora. Somos irmãos em Cristo, aleluia. Não saia do seu lugar sem pegar esse convite. Os pastores, os diáconos vão entregar um convitinho para você. Pode pegar. Toda terça e sábado nós temos um café aqui, e você é nosso convidado. A gente quer te explicar quais são os próximos passos, explicar como caminhar com Deus, o que a palavra nos ensina. Então terça e sábado venha, o café é de graça. Você é nosso convidado, e ali a gente quer te ajudar a continuar caminhando com o Senhor. Que Deus abençoe muito as suas vidas, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem está feliz hoje aqui? Vamos adorar a Deus com essa canção. Depois vamos encerrar o nosso culto. Você que está chegando na igreja, se reconciliando com Deus, quer se tornar membro aqui, venha no café, participe com a gente. Já vou pedir para os pastores ficarem aqui na frente, os diáconos, os líderes. No final do culto, se você quer uma oração, tá? Vem aqui, eles vão orar por você. Está passando por uma luta, por uma dor, a gente quer ministrar na sua vida. Também você que está visitando, tem visitante aí? Levanta a mão aí. Isso, levanta a mão quem é visitante. Isso. Olha quem está perto aí, convida para comer uma pizza, para sair, convida para a tua célula. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito vocês. Vamos adorar a Deus. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto tu cuidas, meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto tu cuidas, meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto tu cuidas, meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo trabalhos, mesmo quando não sinto me cuidar, meu Deus está trabalhando. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Senhor, eu quero te agradecer, te louvar, porque o Senhor continua sendo Deus. Quando eu enfrento enfermidades, o Senhor continua sendo Deus. Quando eu passo por aflições, o Senhor continua sendo Deus. Quando eu me sinto sobrecarregado, o Senhor continua sendo Deus. Quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria, o Senhor continua sendo Deus. Quando eu volto para casa e tenho que enfrentar os problemas do dia a dia, o Senhor continua sendo Deus. Ah, Pai, os teus propósitos são perfeitos. Assim como Paulo e Silas te adoraram dentro do cárcere, experimentaram teu poder. Eu quero pedir que nesta semana os meus irmãos enfrentem as lutas cheios da alegria de Deus. Que os louvores comecem cedo, que eles adorem a Deus quando vão para o trabalho, mesmo quando não gostam do que fazem. Que eles celebrem ao Senhor, Pai, diante das crises, das lutas, das perdas, das faltas. E eu quero pedir algo: que o teu poder se manifeste na vida deles. Que nessa semana os sinais de Deus sejam revelados em nosso meio. Faz o chão tremer, libera cárceres, traz liberdade aos que estão presos, manifesta a tua grandeza. E como aquele carcereiro encontrou a fé, alcançado pelas músicas, pelo testemunho de fé dos teus servos, que possamos passar pelos vales cantando, e que as pessoas venham aos montões, porque elas querem a graça de Deus que nos alcançou, que é suficiente, que nos basta. Que possamos celebrar: a tua graça é suficiente, a tua graça é suficiente, Jesus é suficiente para nós. Que essa palavra que ouvimos hoje frutifique em nossas vidas. Que o Senhor se agrade da nossa semana, do nosso dia a dia, da nossa postura, da maneira como encaramos a vida. E que o teu poder se manifeste em nós e através de nós. Por isso hoje, Pai, eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu O único que é digno de receber